Estamos com o ex-vereador Valdir do Foto. Valdir, o que você tem a falar a todos do Brasil sobre esse nível de corrupção que está no nosso Brasil hoje, sobre o pacote anticrime que deve ficar nas mãos do juiz Sérgio Moro e também sobre a Previdência, o COAF e o repúdio sobre o Centrão que está aí alavancando o cenário político hoje no nosso Brasil? A todos os ouvintes, o nosso abraço e o nosso carinho. Essa questão é do COAF, eles estão querendo tirar da mão do Sérgio Moro as pessoas que têm o rabo preso, as pessoas que estão preocupadas de ir para a cadeia. E vai para a cadeia mesmo, porque as pessoas que devem têm que pagar, sabe? Então essa que é a preocupação desse centrão, desses partidos que estão se unindo para o anticrime não ficar na mão do Sérgio Moro, porque estão realmente com o rabo preso. E é essa medida que o Brasil tem que tomar. Nós temos que estar buscando soluções para que o Brasil nosso em direito. E também nós temos que pensar muito bem que nós estamos só no 5º mês do governo Bolsonaro. Não é uma coisa que conserta com 4, 5 meses. Uma coisa que vem lá de 20 anos para cá, sabe? Desse governo aí, nesses últimos 16 anos, que foi uma vergonha para o nosso Brasil, por causa disso que os nossos municípios, a nossa população está com essa dificuldade, por causa da roubalheira que aconteceu no nosso Brasil. Valdir, sobre a Previdência que o Senado e também a Câmara Federal com o Rodrigo Maia está segurando para votar. Sobre a Previdência, o que você tem a falar? O problema é o seguinte, esse centrão, eles querem negociar. Eles querem negociar. E isso é uma vergonha. E se esse pacote da Previdência não passar, no máximo daqui 10 anos, os aposentados não vão mais receber o seu ordenado. Isso é certo, é certo. Se o Brasil não fizer essa reforma da Previdência, daqui 10 anos ninguém vai estar recebendo pagamento da sua aposentadoria. E não vem penalizar a pessoa mais humilde, não. É que eles estão querendo que essa reforma não aconteça porque vai mexer realmente quem tem os seus grandes salários. Valdir, e também o cenário político hoje, que estão querendo até derrubar, vamos colocar aí, o presidente Jair Bolsonaro. O que você tem a dizer sobre o Bolsonaro hoje? O Bolsonaro veio para endireitar o nosso país, com esse ministério que ele está, com esses ministros que estão na mão dele, sabe? Eles estão fazendo o possível e o impossível para que o nosso país melhore. Agora, também não vai melhorar com 4, 5 meses. Então, nós temos que dar esse voto de confiança a esse ministro e a esse presidente para que o nosso Brasil realmente venha a melhorar. Tá aí, gente, falamos com o ex-vereador Valdir do Foto. Estamos aqui no manifesto a favor da reforma da Previdência, também pacote anticrime com a Selma. Selma, o que você vê sobre isso que está acontecendo no Brasil, sobre esse pacote de crime do Lava Jato também, a reforma da Previdência e do repúdio ao Centrão? Selma? Boa tarde. Olha, queria dizer primeiro que nós estamos muito contentes com o movimento que a gente fez, né, da carreata, do buzinaço. Embora não tenha sido tão expressivo na quantidade, foi muito expressivo na qualidade das pessoas que vieram, com muito amor, com muito patriotismo. A gente está apoiando realmente as pacotes, as reformas do governo, porque o governo está muito bem intencionado, está com intenção de fazer, mas o próprio Bolsonaro já falou que o país vai ficar ingovernável se ficar nesse jogo de empurra, então vai para o Congresso, aí adia, aí não abre a votação, daí aprova, daí o Senado não aprova, daí fica aquela picuinha, aquela briga entre eles. A gente sabe que tem muitos políticos corruptos que não têm interesse nenhum no avanço das reformas. Né? Essa história de tirar o COAF do Moro, por quê? Porque as investigações são muito mais rápidas, uma agilidade muito maior. Então isso interessa aquela meia dúzia, eu digo meia dúzia porque muitos corruptos já estão presos, graças a Deus. Né? Muita coisa já se fez no Brasil. E a população ficar refém desse tipo de situação, sabe? De prender uma pessoa e soltar, e assim, tipo, tudo virar pizza. A gente percebe que existe uma enrolação, né? Um jogo de empurra, é uma coisa que a gente não quer mais, a população não aceita mais isso. A população quer realmente o avanço do Brasil, principalmente a reforma da Previdência. A gente quer realmente o COAF com o Moro, a gente quer a reforma tributária, a gente quer todas as reformas que são boas para o país. É isso que a população quer, sem muita briga por ideologia, por seja lá o que for, né? O governo está sendo responsável no trato com o dinheiro público. Então, se ele corta verbas, aí a mídia cai em cima, tem uma determinada mídia que cai em cima de tudo que o presidente faz. Então, ele disse, olha, fica difícil, como que faz?
né? Selma, e também vendo aí que o presidente também está correndo atrás, lutando, e também o próprio presidente da Câmara Federal, que é o Rodrigo Maia, está tentando segurar também sobre a reforma da Previdência, né? Sim, é toda uma. A gente sabe até pelas últimas notícias da semana que muita gente que estava com o Bolsonaro já começou a dar para trás, já teve traição, porque já começa aquela velha política. Já começa aquele. E agora com as manifestações eles dão uma maneirada, então fala que não, que vai votar. Estão rindo da nossa cara. Essa história de mudar a quantidade de ministérios, por que inventaram isso? A troco de quê? Né? O próprio governo é que tem que fazer um planejamento de quantos ministérios ele precisa. Então fez um ministério enxuto para gastar menos dinheiro público e o Congresso vem então não e obriga a aumentar. Para que isso? Para depois usar como moeda de troca para dizer não, nós não vamos atrapalhar o presidente com a reforma administrativa, mas em compensação o COAF volta para a economia. Então, para quê? Para atrasar, porque a economia já está sobrecarregada. Então, esse jogo a gente conhece faz tempo, é o jogo velho do Brasil. E a população está mostrando que não quer mais isso. E sobre o Centrão, que também vem aí alavancando também, né, sobre o cenário político, tentando tirar tudo da mão do Sérgio Moro, né, sobre o COAF também. O que você tem a dizer sobre o Centrão? A gente sabe que o Centrão sempre pulou de galho em galho. Sempre esteve junto com o poder, sempre participou das barganhas e tem uma força muito grande, muito grande. Então, o que acontece? Quando convém, vão para o lado da esquerda, quando convém, apoia o governo. Essa conversa de dizer que o governo vai construir uma base governista no Congresso, Bolsonaro deixou bem claro que ele não tem como fazer uma base, porque ele não tem poder de barganha. Ele não vai fazer a velha política para fazer uma base. Ele vai sim contar com a consciência de cada um em cada votação. Então, é uma puxada de tapete não só do governo, mas do povo brasileiro. E o povo não aceita mais isso. Selma, nós da Teleplay queremos também que você deixe um recado também aos jovens também que não estão entendendo sobre essa reforma da Previdência também, que não estão entendendo o cenário político de hoje, como nós estamos entendendo, certo? Deixa para os jovens um recado sobre o que é a Previdência, porque tem muitos que estão dizendo que a Previdência vai quebrar o jovem lá no futuro, vai quebrar a criança lá no futuro. Queria que você deixasse um recado para os jovens e para os adolescentes também. O que eu vejo com relação aos jovens é a questão da ideologia. Muitos passaram por esse treino, por essa lavagem cerebral, e eles não pesquisam o outro lado. Não existe isso. Eu falo assim que o Brasil hoje está um diálogo de surdos. Sabe, um diálogo de surdos? A esquerda não fala com a direita não fala com a esquerda. E o jovem que foi ali doutrinado na esquerda, ele não olha o outro lado. Porque o jovem, ele é o que mais tem informação. É o que mais está nas redes sociais. Ele tem mais do que eu, do que você, do que todo mundo. Porque ele já cresceu nas redes sociais. Se ele quiser buscar informação, ele vai buscar. Só que ele não busca, fica ali naquele curral de esquerda, alimentando as mesmas coisas que já provaram dar errado, né? Então o apelo que a gente faz ao jovem é o seguinte: nós da meia-idade, a maioria das pessoas que está aqui é da meia-idade, nós não precisávamos estar aqui. Porque quase todos nós aqui somos ou aposentados ou quase aposentados, ou de algum jeito ou de outro nós já fizemos a nossa vida, né, profissional e tudo mais. Nós estamos aqui pelos nossos filhos e netos. E justamente os nossos filhos e netos que deveriam estar aqui não estão. Então tem alguma coisa muito errada. Muito errado. Lógico que tem muitos jovens que já enxergaram essa realidade e que estão com o governo. O momento agora não é de gostar ou não gostar do governo. O momento é de torcer pelo Brasil, porque nós estamos todos no mesmo barco. E se o barco afundar, todo mundo afunda junto. É importante que o jovem entenda isso. Independente de gostar ou não, de ir com a cara ou não, de ter simpatia ou não, busca a informação verdadeira e veja que o jovem sabe que a Previdência vai ser boa para ele. Só que na Previdência vai se cortar privilégios. Então vende-se. Os velhos políticos vendem uma imagem que o governo vai prejudicar o pobre, o jovem. Isso aqui não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Mas cortar privilégios, cortar na carne daqueles que estão mamando na teta do governo, né, do dinheiro público, dos nossos impostos há tanto tempo, é difícil, não é fácil, né? Selma, muito obrigado. Nós da Teleplay agradece, tá? Muito obrigado mesmo e Até parabéns. Próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria Santíssima, que é a mãe padroeira do Brasil, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.